Olá, pessoal, professores, alunos, amigos, amigas, colegas, todos que estão aqui assistindo a esse vídeo. Meu nome é Natasha Henneman, sou professora de História e de Filosofia e aluna da Uninter. E esse vídeo conta para o meu estágio da Uninter de diferentes contextos. Então, eu gostaria de pedir para você aproveitar a aula, claro, e se puder, deixa um comentário, deixa um like também, porque isso vai contar como a minha frequência do estágio, tá bom? O tema sobre o qual eu vim falar hoje se relaciona com a saúde mental e as angústias que nós temos vivido nesse momento do Covid-19, do isolamento social. Eu detectei a necessidade de se falar sobre esse tema de um ponto de vista filosófico, a partir de falas dos meus amigos, dos meus familiares, via redes sociais. Eu tenho notado muitas pessoas angustiadas, com dificuldade de concentração. Eu mesma tenho vivido um pouco disso. As sensações de solidão e de luto com as quais nós estamos tendo que lidar com muita frequência. E a partir dessas preocupações, eu resolvi elaborar para vocês esse vídeo, que não é um vídeo de respostas, porque é um vídeo de filosofia, e a filosofia, ela aponta caminhos, mas ela nunca dá respostas definitivas para as coisas. E já compartilhando aqui os slides da aula, então, o título do vídeo é Saúde Mental durante a Pandemia, o que a filosofia tem a dizer? Então, a ideia é que a gente reflita a respeito dessa situação toda que estamos vivendo, que é inédita para a gente, mas que exige que a gente pense a respeito disso. Então, antes de eu começar, só queria ressaltar novamente que eu não sou profissional da área da saúde, eu sou uma profissional da área da educação, por isso o vídeo tem muito mais um enfoque filosófico do que um enfoque de um profissional de saúde. Então, se você não estiver se sentindo bem, se você estiver com uma sensação de angústia, de depressão muito fortes, procure os profissionais da área da saúde, especialmente psicólogos e psiquiatras, que podem te ajudar. E eu estou deixando aí para vocês também o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é formado por voluntários treinados para conversar com pessoas que estão em situações muito agudas de sofrimento, pensando em suicídio. Então, fica o número e tem o site deles também para vocês. A saúde sempre foi um tema na filosofia, desde a antiguidade. Não tinha os termos que a gente usa hoje, então eu serei um pouquinho anacrônica, eu vou remeter a conceitos que nós temos hoje para me referir à filosofia antiga em alguns momentos, mas é por um motivo didático. Eu vou fazer essa generalização, tá? A filosofia, ela sempre se preocupou com o que significa ter uma vida satisfatória e feliz, ou seja, uma vida completa. Porque saúde, muitas vezes nós nos referimos à saúde como sendo a simples ausência de doença ou ausência de dor. E, na verdade, saúde pode ter um sentido muito mais amplo do que isso. E a filosofia costuma seguir esse caminho. A gente sabe que existem várias concepções possíveis sobre o que é qualidade de vida, o que é saúde, mas eu vou tomar aqui a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, que compreende esses 4 domínios principais aqui, nos quais outras coisas estão incluídas. Então, a qualidade de vida é composta do físico, do nosso corpo, do psicológico, da nossa mente, do ambiental, ou seja, do que está ao nosso redor, e do social, das pessoas que se relacionam conosco. Se a gente for pensar, esse momento de isolamento social acaba mexendo com todas essas esferas. Nosso psicológico fica diferente, o físico fica diferente, o ambiental, aliás, a causa do Covid-19 tem a ver com o ambiental num âmbito mais geral, pensando na relação do ser humano com a natureza mesmo, e o social, que talvez seja o mais evidente. Voltando lá na Grécia Antiga, porque na filosofia ocidental tudo remete à Grécia Antiga, esses primeiros pensadores gregos enxergavam a saúde como sendo uma virtude. A virtude na filosofia é uma boa característica ou uma qualidade que você deve buscar. A felicidade anda muito junto nesse sentido. Então, a maioria dos pensadores que refletem a respeito de ética, ou seja, de comportamentos, como eu devo me comportar, que escolhas eu devo fazer, acaba trazendo a ideia de saúde como um meio importante para a gente atingir a felicidade. Para usar o termo que Aristóteles usava, a gente pode falar da eudaimonia,
Todos os seres humanos buscam a felicidade, buscam a eudaimonia. Esse é o nosso objetivo na vida. E não só os filósofos gregos, mas a sociedade grega como um todo, principalmente a ateniense, se preocupava em formar pessoas num sentido integral. Então, tem um termo em grego que é de difícil tradução. Se eu não me engano, em nenhuma língua moderna existe uma tradução precisa para esse termo, que é a paideia. E a paideia é o ideal de educação integral que existia em Atenas antiga. Integral porque ele levava em conta que era necessário para você formar uma pessoa, que essa pessoa tivesse uma educação, voltando lá no outro slide, que envolvesse a parte física, a parte psicológica, a parte social e a parte ambiental. Não necessariamente separadinho desse jeito, mas os gregos enxergavam que a formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos deveria buscar essa virtude, buscar formar pessoas felizes, pessoas úteis para a sociedade, portanto, pessoas saudáveis. Então, estimulavam exercícios físicos, estimulavam a música, a arte no geral, estimulavam as atividades racionais, estimulavam o convívio entre pares, entre pessoas na mesma polis. Então, percebam que não é uma educação exclusivamente técnica, e sim uma educação bastante humana. Esse conceito de paideia. E o filósofo Aristóteles vai dizer que para nós encontrarmos a felicidade, é necessário que nós desenvolvamos as virtudes em nós mesmos, essas qualidades, essas boas qualidades. E para ele, uma virtude nada mais é do que uma característica em equilíbrio, ou na justa medida, como ele vai dizer. Uma espécie de meio termo, tá? Então, uma mesma característica, se você tiver para mais ou para menos, ela se torna um vício, ela se torna um defeito ou uma má qualidade, uma má característica. O exemplo mais clássico disso é a coragem, porque para Aristóteles a coragem é uma virtude, é uma boa característica de se ter. Mas se você exagerar na coragem para menos, ou seja, se você tiver coragem de menos, dependendo da situação, você se torna um covarde. A covardia é um vício. E se você tiver coragem demais, isso se torna temeridade, isso se torna uma espécie de imprudência e acaba arriscando a sua vida sem necessidade. Então também é um vício o excesso. Então Aristóteles desenvolve a sua filosofia ética pensando nesse equilíbrio, que tem muito a ver com a ideia de saúde que nós temos hoje. Se nós formos olhar, no geral, as filosofias ocidentais e as filosofias orientais, a grande diferença é que a filosofia ocidental ela se atribui a característica de ser sempre puramente racional. E as filosofias orientais têm um aspecto de espiritualidade ligado à racionalidade também. Então, é muito comum nós vermos nas filosofias ocidentais, como a grega, por exemplo, como as europeias, todas no geral, essa dualidade entre corpo e alma, ou seja, uma separação entre corpo e alma. Platão fazia essa separação, o próprio filósofo francês moderno, René Descartes, fazia essa separação. Separação entre corpo e alma, ou corpo e mente, se você quiser atualizar um pouquinho esse termo da alma. E as filosofias orientais, no geral, traziam uma visão mais holística, ou seja, mais integral, mais geral do ser humano, enxergando o ser humano como um ser corporal e também um ser que possui uma alma, um espírito, uma mente imaterial, mas enxergando tudo isso de uma forma total. Ou seja, se o seu corpo não vai bem, a sua alma vai ficar prejudicada. Se a sua alma não vai bem, o seu corpo vai ficar prejudicado. E isso a gente pode pensar em termos de emocional também, tá bom? Atualizando o termo alma, nesse sentido aí que eles estão dando, né? O corpo e a alma seria a parte física e a parte emocional, uma influenciando na outra o tempo todo, numa relação dialética e complementar. Para trazer para vocês algumas correntes filosóficas que falam a respeito disso, além do Aristóteles, do Platão, eu gostaria de falar a respeito das filosofias helenísticas, que são filosofias já do final do período grego, o chamado período helenístico, que é um momento em que Alexandre o Grande e seu pai Filipe II, da Macedônia, expandem a cultura grega por várias partes do mundo, ali pela Ásia, pelo norte da África. Então, se vocês observarem o mapa aqui, a Macedônia era uma região no norte da Península Balcânica, no norte de onde hoje é o país Grécia,
Porque os gregos antigos, eles ficavam aqui nas bordas do mar Mediterrâneo, tá? E a Macedônia ficava no norte da Grécia. No momento em que Alexandre o Grande ascende ao poder, ele expande a cultura grega e macedônica por toda essa região. Então, vai para o Oriente Médio, que hoje a gente chama de Oriente Médio, chega até as bordas da Índia. E esse período é muito rico na história grega, justamente porque ele vai fazer uma fusão entre a cultura grega e várias culturas orientais que estavam ali por perto. A persa, a hindu, a assíria, a egípcia e assim por diante. Então, o que acontece é que a filosofia também vai ser influenciada por isso, por algumas visões orientais mescladas com as visões gregas a respeito do ser humano, do corpo, da alma. E existem várias filosofias helenísticas, das quais eu vou mencionar duas, que eu acho que interessam mais para esse tema. As filosofias helenísticas todas têm em comum o fato de se focarem nos temas de ética. E a ética é o viver bem. Que tipo de decisão eu devo tomar, que tipo de pensamento eu devo ter, que tipo de atitude eu devo ter para viver bem. E tem duas palavras-chave para a gente compreender essas duas filosofias que eu vou explicar para vocês. Ataraxia e apatheia, duas palavras gregas. Ataraxia significa, eu costumo traduzir como paz de espírito, ou como está aí no slide, um estado de paz e harmonia interior, paz de espírito e tranquilidade de ânimo. É você estar tranquilo. Então, todas as filosofias helenísticas vão tentar buscar uma maneira de você ficar tranquilo. E a apatheia é a imperturbabilidade da alma diante das tensões da vida e ausência de perturbações emocionais. Então, é você tentar se manter não perturbado emocionalmente falando. Acho que isso conversa muito diretamente com o que a gente está vivendo agora. A primeira filosofia helenística interessante para a gente pensar chama-se epicurismo. Epicuro foi o fundador dessa corrente filosófica e ele tinha alguns princípios básicos. O primeiro é não negar os prazeres simples da vida e nem exagerar neles. E aí eu coloquei para vocês aí do ladinho algumas cenas do filme Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês que traz os pequenos prazeres da vida, a valorização desses pequenos prazeres. E o Epicuro fala especificamente de comer e estar com amigos e contemplar a natureza. Então, para ele, esses são os pequenos prazeres que a gente deve buscar e que não devem ser negados, porque existe uma parte da tradição filosófica grega que dizia que os prazeres corporais, os prazeres imediatos, seriam prazeres inferiores e que não deveriam ser buscados. O Epicuro discorda disso, embora ele faça essa ressalva, né, que a gente não deve exagerar. E um outro princípio muito interessante que o Epicuro traz é o tetrafármakon. Olha essa palavra, tetra significa 4, e fármakon, em grego, dá origem à palavra hoje farmácia, fármaco, que significa remédio. Então, ele propõe 4 remédios diferentes para 4 problemas de reflexão, problemas que nos perturbam a alma, que nos perturbam o emocional. Primeiro, ele diz que não devemos temer aos deuses, e aí ele vai criar toda uma argumentação, que agora não vem ao caso, eu não quero que o vídeo fique muito longo e nem fuja muito do tema principal. Mas ele diz que nós não devemos temer os deuses, nós não devemos temer a morte. Ele diz que a felicidade é possível, e aí vai nesse sentido do buscar o prazer e a ausência de dor. E o quarto remédio seria tentar suportar o mal com coragem. E esse quarto remédio se relaciona com a segunda filosofia helenística, chamada de estoicismo. O estoicismo começa com Zenão de Sítio e ele vai atravessar o Império Romano, vai chegar inclusive no período medieval. Atualmente tem muita gente falando de estoicismo, inclusive, e alguns figurões aí do período romano vão ser filósofos estoicos, como Epiteto, Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio e Sêneca. O estoicismo, ele vai para esta linha de princípios básicos. Vamos ler. Não devemos sofrer por aquilo que não está no nosso controle. Não podemos controlar o mundo externo, apenas a percepção que nós temos dele. E tem a ideia de se autocontrolar e de aceitar as coisas que não estão ao nosso alcance e modificar. Ou seja, os estoicos estão dizendo, se o mundo lá fora estiver um caos,
e você não tiver controle sobre isso, você não tiver a possibilidade de mudar essas condições, só te resta aceitar resignadamente que aquilo acontece. É claro que se você tiver a possibilidade de mudar o que está lá fora, tudo bem você agir. Mas se não tiver, então eles dizem, por exemplo, a morte. A morte é inevitável para todos os seres humanos. Então, a partir do momento que a morte já aconteceu, você não pode se apegar a esse sofrimento de maneira que isso te faça mal, porque a morte é natural e ela está fora das nossas mãos. A gente pode tentar preveni-la enquanto dá, mas vai chegar um momento que não dá mais. Então, você deve ficar triste pela situação, mas não se apegar a esse sofrimento. E aqui dá para a gente lembrar do Mestre Yoda, do Star Wars, Guerra nas Estrelas. O Mestre Yoda, em muitos sentidos, é um estoico. Por quê? Em um dos episódios, o Anakin Skywalker está muito pesaroso, porque ele tem uma visão da morte da sua esposa, e ele começa a entrar numa espiral de desespero. E o Yoda vai falar para o Anakin, Anakin, controle o seu sofrimento, aceite que a morte é algo natural da vida. Porque quanto mais você sofrer por isso e se apegar a essa angústia toda, mais mal vai fazer para você. E nós sabemos o que acontece com o Anakin ao longo de todos os filmes. Ele se transforma em um dos maiores vilões de todos, Darth Vader, justamente porque ele deixa esse mal tomar conta dele. Então, essa filosofia é uma filosofia muito difícil de ser aplicada, porque a gente sofre pelas coisas, mas é um exercício muito interessante de nós fazermos no dia a dia. Não uma resignação no sentido de não agir em coisas que a gente pode mudar, porque isso deve ser feito, mas sim uma aceitação de situações que estão fora do nosso controle. E eu também separei aqui para vocês um grande filósofo atual do século XXI, chamado Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano que vive na Alemanha, escreve em alemão, e ele tem vários pequenos livros em que ele analisa a nossa sociedade do século XXI. Um dos principais questionamentos dele é por que essas doenças neurais, como ele chama, como a ansiedade, a depressão, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a bipolaridade, por que essas são consideradas a doença do século XXI? E ele vai fazer uma comparação com o século XX. Então, até o século XX, para o Byung-Chul Han, isso ele escreveu antes da pandemia do coronavírus, tá? Mas até o século XX, para ele, o nosso paradigma era um paradigma de negação. Então, as proibições, o você não pode fazer, você não deve fazer tal coisa, as regras todas eram muito focadas no não. No século XXI, ao contrário, isso se transformou numa sociedade da ultrapositividade. Tudo é o sim, sim você pode, yes you can. É uma sociedade em que as próprias pessoas passam a se autocobrar. Então você precisa ser feliz o tempo todo, porque você é estimulado a isso pela mídia, pelas redes sociais. Você precisa produzir o tempo todo, mesmo que não tenha um chefe falando para você produzir, porque você se cobra isso. E o Byung-Chul Han vai dizer, enquanto lá no século XX, a sociedade do não, da negatividade, da proibição, produzia pessoas fora da regra, ou seja, pessoas loucas ou pessoas criminosas, na sociedade do século XXI, que é a nossa, essa necessidade de ser feliz e de ser produtivo gera pessoas que se sentem fracassadas. Por isso elas vão se sentir ansiosas, depressivas. Elas não, nós vamos nos sentir ansiosos, depressivos, porque é impossível atingir essa expectativa de positividade o tempo todo. Então, essa é a análise que o Byung-Chul Han vai fazer da sociedade do século XXI, uma análise interessantíssima para a gente pensar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gostaria só de propor outras possibilidades. Nós podemos abordar esse tema do Covid-19 por várias frentes. Então, por exemplo, conversar sobre solidão, sobre morte e vida, que a gente tocou nesses temas, mas não de forma aprofundada. São reflexões muito possíveis de serem feitas. O luto, as redes sociais, como a gente acabou finalizando, falar sobre como a vida virtual e a vida real, por assim dizer, se interpenetram e se influenciam, e como nós somos sujeitos ao digital. Isso é um termo de um historiador camaronês chamado Achille Mbembe.
como nós nos sujeitamos ao digital. Podemos pensar na arte como alívio desse momento que a gente está vivendo. Muita gente tem recorrido à arte para se manter são, como os livros, como a música, a dança, as artes manuais. E podemos pensar também do ponto de vista político, dos direitos, e do ponto de vista da bioética, da relação do ser humano com o meio ambiente. Eu fiz um vídeo sobre essa questão da bioética. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link nos cards. E eu queria saber de vocês aí nos comentários, como você está lidando com a pandemia e com o isolamento social. Eu tenho recorrido bastante aos livros, à música, ao trabalho, que tem me mantido bastante ocupada, e a família que está à minha volta, meu marido, meu cachorrinho. Me contem o que tem te aliviado durante esse período do isolamento social aí, tá certo? Muito obrigada pela atenção.